Muito boa noite a todos. Prazer, para mim é uma felicidade enorme estar promovendo essa webinar, mais uma webinar da Ferreira Torres Advogados, aqui comigo, né? Meu braço forte aqui também na Ferreira, a doutora Raíza Gomes, nossa diretora operacional. E fico muito feliz em ver tantos gestores aqui, né? Tantos amigos, para discutirmos um tema bastante relevante, né, que é o período de matrícula, orientações jurídicas práticas e indispensáveis. E esse é o nosso propósito enquanto Ferreira Torres Advogados, sermos muito proativos, preventivos e fazemos tudo com muito amor. Afinal de contas, é para isso que estamos há 14 anos no mercado educacional, prestando hoje um suporte jurídico para aproximadamente 150 instituições. Então, vamos começar. Antes de entrar realmente no tema, eu gostaria de fazer algumas pontuações. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. E, inicialmente, agradecer, né, à Ferreira Torres Advogados, à equipe que realmente faz acontecer, agradecer a um parceiro, a todos os parceiros, mas em especial a Tábua, que está nos dando esse suporte para realizarmos mais um webinar de sucesso. E também gostaria de agradecer em especial a doutora Raíza, né, por todo o empenho, toda a dedicação no dia a dia da Ferreira. É uma das que verdadeiramente veste a camisa da equipe do grupo, isso é muito bom. Como iremos realizar a nossa webinar, esse momento? Eu e a doutora Raiz iremos conversar um pouco sobre o tema e trazendo pontos importantes, cirúrgicos para as instituições de ensino. Nesse momento, os áudios dos senhores serão desativados, mas em seguida, após a nossa apresentação, obviamente, e é o momento ápice, né, da webinar, iremos promover aí um diálogo entre gestores, essa é a nossa intenção. Então, qualquer dúvida diante do que falamos ou dúvidas, mesmo surgindo, né, mesmo fora do que falamos, isso é muito importante, toda dúvida é importante, a gente vai tirando, vai esclarecendo. E se surgir algum questionamento que a gente não saiba, isso é normal, né? Então, só porque só Deus ele sabe de tudo, a gente anota, registra e entra em contato com o gestor, com o cliente e rapidamente a gente passa a informação e esclarecimento. E o bom é que a gente aprende também, tá? E aí, nesse momento, doutora Raíza, quer falar algo? Boa noite a todos. Primeiramente, doutor Liz, é uma satisfação para mim também, né, estar agora, nesse momento, com tantas instituições de ensino, falando de um tema extremamente apropriado, né, que as escolas estão vivenciando nesse momento, que é sobre matrícula, né, e também agradecer, né, a oportunidade de estar falando aqui, e isso só é realmente reflexo, né, de todo o trabalho que a gente desempenha todo dia, né, de todo o empenho, na verdade, que vem de você e reverbera para toda a equipe para proporcionar isso para todas as escolas, viu? Então, vamos embora, tem muito Vamos? assunto para conversar. Pois é, vamos que vamos. Então, veja, pessoal, a gente vai fazer algo aqui muito dinâmico, certo? Essa é a nossa intenção. E repito, vai agora os áudios fechados e depois a gente abre para questionamentos. Aproveitem esse momento, anotem, viu? E depois a gente vai tirar aqui as dúvidas, tá bom? Então vamos lá, veja, o primeiro ponto, né, que a gente sempre bate, mas é importante a gente reforçar. O requerimento de matrícula não é a mesma coisa do contrato de matrícula. Então, às vezes, uma instituição de ensino ela não tem um contrato de matrícula, um documento formal, formalizado, e se apega ao requerimento de matrícula para depois questionar algo ou mostrar que fulano, beltrano é o responsável financeiro, principalmente naquelas situações de inadimplência. Mas entendam, o requerimento de matrícula, esse é o primeiro ponto, né? O requerimento de matrícula ele atesta para a instituição que fulano, beltrano, ele demonstra um interesse em celebrar a matrícula na respectiva instituição de ensino. Mas isso não quer dizer que seja um contrato de matrícula. O requerimento de matrícula é um documento mais simples que antecede o contrato de matrícula.
serve até de instrumento para que a instituição possa imaginar, se planejar, prever o número de alunos que irão celebrar o contrato de matrícula, o número de responsáveis. Então, requerimento de matrícula é uma coisa, contrato de matrícula é outra. Inclusive, nós temos o nosso modelo de contrato de matrícula, que já encaminhamos para todas as instituições clientes, mas se alguma instituição não identificou por um motivo ou por outro, pode entrar em contato conosco, com nossa equipe, que nós reenviamos o nosso contrato de matrícula 2025, já revisado e atualizado. E claro que a instituição pega o nosso modelo e vai adequando à sua realidade. Mas já adianto aqui, muito embora seja um contrato extenso, é um contrato que traz total segurança jurídica para a instituição. E esse é o nosso propósito, prevenir, evitar um prejuízo, né, um dano. E aí, o contrato de matrícula é realmente aquele documento que traz força jurídica, segurança jurídica para a instituição de ensino. E olha, sem exagero, sem sombra de dúvidas, a doutora Raiza até se quiser pode reforçar, o contrato de matrícula, ele é o marco inicial para a saúde da instituição de ensino para o ano letivo que se aproxima. Saúde financeira, saúde pedagógica, porque nós lidamos com vários problemas hoje, né? Vários desafios, inadimplência, mas também inversão de valores, dificuldade de relacionamento com familiares, e é no contrato de matrícula que a instituição vai se apegar, vai ter a segurança jurídica, inclusive podendo aplicar medidas não só para os alunos, mas também para os familiares, com respaldo não só no regimento interno, mas no contrato de matrícula. Então, hoje, mais do que nunca, a instituição de ensino precisa ter um contrato de matrícula robusto, forte, que não se confunde com o requerimento de matrícula, e um contrato robusto, forte, é o modelo que encaminhamos para todas as instituições clientes, tá bom? Se quiser falar algo, doutora Raíza, esteja à disposição, viu? Tudo E aí, ótimo, pode dar tá bom, continuidade. tá bom então. E aí, veja, dentro deste assunto, requerimento de matrícula e contrato de matrícula, não é suficiente apenas o contrato de matrícula, ou seja, a instituição, olha, eu estou aqui com o meu contrato de matrícula encaminhado pela Ferreira Torres Advogados, então estou tranquilo. Não, não é suficiente. O contrato de matrícula, primeiro ponto, veja, ele precisa ser devidamente preenchido, tá bom? Então, não basta apenas a assinatura do responsável financeiro, é preciso que no ato da matrícula, e aí a gente precisa quebrar esse costume de algumas instituições, por exemplo, do pai entregar o dinheiro da matrícula e depois eu assino o contrato. Ou então, depois eu venho para entregar à instituição os meus dados pessoais, RG, CPF, endereço, e aí fica algo incompleto, imperfeito, que vem a prejudicar a instituição durante o ano letivo 2025. Por isso que o contrato de matrícula, ele determina, bem feito, ele determina a saúde da instituição, né, do negócio em si. Então, é importante que no ato da matrícula, tudo seja preenchido. Então, endereço, RG, CPF, nome completo, telefone, e-mail, o WhatsApp, que é a principal forma de comunicação hoje em dia, tudo isso a instituição precisa colher no ato da celebração do contrato matrícula. Eu sei que às vezes a gente passa por um período de ápice, né, do período do contrato matrícula, muitos pais procurando a instituição, mas a instituição precisa se preparar para isso, não deixar para depois, porque o para depois traz um risco de uma não assinatura, de não ter um dado específico de um responsável financeiro que venha a prejudicar a instituição de ensino, tá? Mas, e aí, dentro desse assunto, né, do preenchimento dos dados necessários, dos dados pessoais do responsável financeiro, é importante que a instituição adote, durante o ano letivo de 2025, uma política de recadastramento, né? E o que é isso? Poxa, hoje em dia a gente troca de celular, troca de número, troca de casa, como troca de roupa, né? Então, aquele dado que foi informado no período de matrícula, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, pode não ser mais o mesmo. E o pai, o responsável, dificilmente vai procurar a escola para dizer, olha, eu alterei meu telefone, eu alterei
meu endereço. Então, sempre que existirem momentos dentro da instituição com os responsáveis financeiros, um evento, uma reunião de pais, a escola tenha o cuidado, a cautela de sempre buscar uma atualização dos dados dos pais. Por motivos de segurança, por motivos de aproximação de instituição de ensino e escola, né? Acontece uma eventualidade dentro do ambiente escolar, a escola tem um celular, um WhatsApp para entrar em contato com o pai, com a mãe, mas isso também vai trazer a segurança, né, para a escola, porque, do ponto de vista de inadimplência, por exemplo, um contato atualizado ele faz a diferença, né? Então, às vezes, a gente entra em contato por um número e simplesmente não é mais o do responsável. Então, além do contrato de matrícula, do ato da matrícula, de preencher os dados no momento da matrícula, é importante que a escola adote uma política de recadastramento, anual, periódica, 3 em 3 meses, ou então de 6 em 6 meses, com os responsáveis financeiros, tá bom? Mas ainda não é o suficiente dentro desse assunto aqui, requerimento de matrícula e contrato de matrícula. Além, que eu até já adiantei, mas além de colher os dados pessoais do responsável financeiro, a instituição precisa ter o cuidado, né, de no contrato de matrícula ter a assinatura do responsável financeiro lá no final do contrato. Ele, fulano de tal, o pai, a mãe, né, por exemplo, assinando, dizendo, eu respondo financeiramente pela anuidade escolar. Tem que ter assinatura. E um detalhe, não só no final do contrato de matrícula, mas é importante que essa pessoa que assinou como responsável financeiro, ele rubrique todas as folhas, as folhas do contrato, porque a rúbrica traz aqui a noção, né, a certeza de que aquela pessoa concordou com as cláusulas contratuais que estão naquela respectiva folha. Então, não só é a assinatura no final, é interessante que haja a rúbrica deste responsável em todas as folhas contratuais, tá certo? Doutor, doutor Luiz, um ponto de atenção, já que o senhor também está falando sobre essa questão envolvendo a importância da assinatura, né, do contrato de matrícula, e aí a gente faz uma observação da importância também dessa assinatura vir do pai ou da mãe, porque na medida que a gente colhe uma assinatura, a exemplo aqui de um avô, de uma tia, e isso na perspectiva financeira, quando a gente vai cobrar, não existe a possibilidade da gente dizer que há a responsabilidade solidária, ou seja, pai e mãe são responsáveis por aquele passivo, né, por aquele valor de inadimplência. Então, na medida que a assinatura vem de uma mãe, a gente pode cobrar da mãe e do pai, independentemente de quem assinou, tendo em vista essa responsabilidade solidária que recai na mãe e no pai. Já quando a assinatura é diferente, não sendo mãe ou pai, exemplo, uma tia, uma avó, essa cobrança ela não pode ser direcionada para o pai e para a mãe. Apenas essa observação. Isso mesmo, porque hoje qual é o entendimento? O poder familiar, né? Então, existe uma corresponsabilidade do ponto de vista financeiro. Eu tenho 4 filhos, graças a Deus. A doutora Raíza tem 2 filhas, 2 lindas filhas, né? E aí, vamos imaginar que eu assino o meu contrato de matrícula como responsável financeiro. Mas Deus me livre, né? Eu venho a falhar com as mensalidades escolares. Deus me livre. Deus me livre. E aí, o que é que acontece? A escola, ela vai, em tese, me acionar. Mas também não precisa me acionar para depois acionar a minha esposa, porque a responsabilidade não é subsidiária, a responsabilidade é solidária. Então, em um mesmo acionamento, eu posso ser acionado e minha esposa também, em decorrência do poder familiar, mesmo que ela não tenha assinado no contrato como responsável financeiro, tá certo? Então, esse é um ponto muito importante levantado por doutora Raíza. Dentro desse cenário do contrato de matrícula, além da assinatura do responsável financeiro, é importantíssimo, e isso a gente diz sempre, né, doutora Raíza, aqui no escritório, que haja a assinatura de 2 testemunhas no contrato. Por quê? Veja, é, um contrato de matrícula sem assinatura de 2 testemunhas, e no nosso modelo tem lá 2 testemunhas, um contrato de matrícula sem assinatura de 2 testemunhas, ele não vai perder a sua validade, a sua força.
Só que a gente não vai poder, e essa não é a nossa intenção, mas se for o caso, em último caso, a gente, quando for judicializar, a gente não vai poder mover logo uma ação de cunho executório, uma ação de execução. A gente vai ter que propor uma ação de conhecimento para depois ir para a fase de execução, o que vai tomar tempo, né? E olha que o judiciário já não ajuda, né, com relação a tempo. E se a gente não buscar meios de encurtar esse tempo, a gente se prejudica com isso. Então, a assinatura, em resumo, a assinatura de duas testemunhas, a inexistência dessa assinatura não vai tirar a força jurídica do contrato matrícula, mas com a assinatura das duas testemunhas, a gente já encurta, né, da fase de conhecimento, a gente eventualmente, numa ação judicial, a gente já vai para a fase de execução, de executar realmente o valor que está em aberto, tá bom? Então, isso é outro ponto importante, tá? É, outro detalhe do contrato matrícula, saindo aqui do requerimento e do contrato, é o contrato matrícula em formato digital. Por que esse ponto? Isso a gente viu muito aí na pandemia, né? 2020, 2021, 2022, os familiares, os responsáveis, eles simplesmente não queriam ir para a secretaria, para a instituição de ensino, para ir lá formalizar o contrato. Então, hoje é uma ferramenta, né, que traz comodidade, utilidade para a instituição de ensino e para o próprio consumidor, que é o responsável, né? Então, ele vai ter a comodidade de não precisar comparecer na instituição e fazer um contrato de matrícula em formato digital. Hoje nós temos várias empresas no mercado que oferecem esse tipo de ferramenta. Inclusive, no final, e esse também é um propósito da webinar, caso alguma escola aqui já trabalhe em formato digital, pode apresentar a experiência para outra instituição aqui da webinar, porque a gente compartilha informações, conhecimento. Temos instituições aqui de Pernambuco, de Alagoas, de várias regiões, graças a Deus, do Pará, né? E esse é o nosso propósito. Mas aí, o contrato digital, ele vai ter o mesmo efeito jurídico do contrato do papel, o mesmo efeito jurídico. Inclusive, se a instituição não tem essa possibilidade, uma empresa que trabalhe com formato digital, até um contrato celebrado, por exemplo, a instituição encaminha para o WhatsApp do pai o contrato, o pai imprime, assina, devolve para a instituição, tem validade, né? E a instituição imprime, né? Ou nesse mesmo raciocínio, mas encaminhando para o e-mail do pai, o pai devolvendo para o e-mail da instituição, também tem a mesma validade de um contrato, de um papel, né? O contrato de matrícula, desde que é importante o que eu seja posto em prática o que eu falei, né? A qualificação, a assinatura, a rúbrica das páginas, tá bom? Entrando aqui para um tema extremamente importante dentro do período de matrícula. A Lei Geral de Proteção de Dados, acredito que todos os senhores já ouviram falar, e foi uma lei que entrou em vigor aí no período pandêmico. Então, a instituição que se preza deve ter um contrato de matrícula e discipline também esteja em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, como o nosso modelo, né? Já tem alguns anos que a gente está em total consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados e sempre a gente vem atualizando diante das nossas vivências. Nesse ponto, eu gostaria de passar aí a palavra para a doutora Raíza, para ela tecer alguns comentários importantíssimos. Muito obrigada, doutor Luiz. A respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, primeiramente, no nosso modelo de contrato, como o doutor Luiz falou, a gente tem uma cláusula específica falando sobre isso. E houveram algumas dúvidas de algumas instituições de ensino, porque nós trouxemos para o contrato de matrícula essa cláusula destacada e com a assinatura específica para que o responsável ele manifeste ciência dessas disposições. Então, por que que a gente trouxe isso? É justamente para dar validade e segurança jurídica para as escolas, porque assim tem força jurídica, né, toda aquela disposição a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Lá no contrato de matrícula, a gente fala de forma mais genérica, ou seja, que o tratamento de dados vai ser para fins cadastrais, didáticos e até mesmo nas ocasiões envolvendo disponibilização para algum órgão público, o que pode acontecer.
É importante, e aí nossas instituições de ensino sabem disso, que quando a gente encaminha um contrato de matrícula, a gente também encaminha aquele termo de consentimento específico. E o porquê dessa diferença? É porque justamente a legislação pede isso. O que a gente consegue tratar no contrato de matrícula, a gente colocou lá disposto essas cláusulas, né? Mas o que a legislação pede para ser apartado, a gente também assim fez para proporcionar segurança jurídica às instituições. Então, justamente nesse termo que a legislação, mais uma vez, né, reforçando, pede para ser assim, para ter validade, que seja separado, é justamente para dar ciência ao pai de quais são os dados que estão sendo tratados pela escola, de forma específica. E é importante que já existiu ocasiões em que alguns pais se recusaram a assinar esse termo de consentimento. E as instituições de ensino nos perguntam, né, o que fazer. E nessa ocasião a gente recomenda, a gente na verdade indica que é impossível a escola realizar uma matrícula sem o tratamento de dados. Então isso é algo que a família precisa estar ciente, né, que a escola ela colhe os dados no momento que vai propor essa prestação de serviço educacional. E aí, complementando também essas informações, é importante que a escola só colha aquilo que é indispensável para o seu serviço. Né? Ela não há, aquilo que ela não, acredita não ser necessário ter conhecimento a título de dados, não existe a necessidade de colher essas informações, porque aí nessa conjuntura a escola ela vai estar realmente adequada, né? Se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. E fazendo um gancho, doutor Luiz, a essa questão do tratamento de dados, a gente também trata no nosso contrato de matrícula, nesse mesmo tópico, sobre o uso de imagem, né? Algo que também frequentemente a gente chega com demanda no escritório, né, das instituições de ensino. No nosso contrato de matrícula tem disposição, né? E aí, mais uma vez, fazendo essa observação que está destacado em negrito e ainda mais com a possibilidade de assinatura, né, pelo responsável contratual, porque aí, havendo alguma demanda envolvendo essa questão de uso de imagem, simplesmente a escola vai ter lá o documento destacado, com a assinatura específica de que o pai autorizou o uso da imagem daquela criança. Mas é importante dizer que esse uso de imagem que a gente traz aqui no contrato de matrícula é relacionado àquelas publicações no dia a dia da escola no Instagram, como exemplo, ou até mesmo no grupo dos pais, né, como forma de controle diário, né, das atividades das crianças, né, dos adolescentes. Mas aquilo que fuja disso, é extremamente necessário a gente ter também o termo específico, a exemplo de campanha promocional de matrícula, né? Aqueles outdoors. Então, assim, é extremamente importante que nesse momento a escola ela colha um termo e aí conte com a gente para isso, né? Para a disponibilização desse termo, que colha especificamente para que não se gere aí uma responsabilização e, mais uma vez, por experiência do escritório, a gente já pegou a demanda de pais, né, da família querendo responsabilizar a escola justamente porque ela não colheu especificamente esse termo de consentimento para a publicação, exemplo, da imagem da criança para a campanha publicitária. Então, essas são as observações, né? E mais uma vez aí a gente reforça a necessidade do uso do nosso modelo de contrato, porque realmente é bem completo e proporciona, sim, segurança jurídica para as instituições. É barba, cabelo e bigode, não é não? Isso mesmo. É, pois é, veja, e esse é um ponto importante, porque anteriormente à Geral de Proteção de Dados, aquela cláusula no contrato clássica, permitindo o uso da imagem dos alunos, era suficiente. Mas após a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, não. Por isso que agora, para o modelo 2025, como a doutora Raíza falou, tomamos a liberdade de colocarmos no próprio texto do contrato de matrícula, né, para que no ato da assinatura do contrato de matrícula, o responsável também assine o documento específico do uso da imagem que está em consonância com a Lei Geral
de proteção de dados, viu? Então, acredito que esse era o ponto, né? Seriam essas as observações acerca da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí vem um Perfeito. tema que, assim, não é, doutora Raíssa? Mas aí vem Já um sei o que tema que vai eu sei vir. que... é, mas aí vem um Essa tema que eu... pausa. é, tem um tema que eu sei que não desperta muito interesse de vocês, mas, assim, a gente precisa colocar, né? Faz parte. Apesar que é um assunto não tão interessante, que diz respeito à educação inclusiva, né? Eu acredito que eu esteja correto aqui. E a educação inclusiva ela tem que ser tratada desde o momento do período de matrícula, desde o momento do contrato de matrícula até o final do ano letivo. É um grande desafio para as instituições de ensino, principalmente aí pós-pandemia. A gente percebe que entra ano e sai ano, a demanda aumenta e a tendência é que aumente cada vez mais em decorrência do contexto social que está impactando diretamente no dia a dia dos alunos, das crianças e dos adolescentes. Então, hoje, 80% aproximadamente da sociedade está doente, né? Tem alguma doença, alguma patologia, e isso deságua, obviamente, na instituição de ensino. Então, nós temos uma fera aqui, né, da Ferreira, que é a doutora Raíza, que trata da educação inclusiva com muita maestria, assim como toda a equipe. E passo mais uma vez a palavra para ela, para que ela fale um pouquinho da educação inclusiva no contrato de matrícula, procedimento de matrícula, né, e algo a mais, a exemplo do edital de matrícula. Então, vá lá, doutora Raíza, meta bronca. Pronto, pessoal, veja, a respeito da educação inclusiva, né? A gente tem, como o doutor Luiz falou, a abordagem tanto na questão do próprio contrato de matrícula, como também naquele momento em que a matrícula está sendo realizada. A respeito do contrato de matrícula, a gente também teve o cuidado, né, de criar um tópico tratando exclusivamente sobre isso. E nesse tópico, a gente colocou aí também, e é algo que a gente sempre defende aqui enquanto escritório, essa questão que não é só a escola que deve ser refém, né, dessa questão envolvendo a educação inclusiva, né? A responsabilidade sempre tem que ser compartilhada, a gente sempre bate isso na tecla. Então, na medida que a gente coloca isso no contrato, né, a gente tem mais um documento que vincula a responsabilidade do pai, que já deveria ser inerente, né, a eles, mas a gente precisa respaldar a instituição, então a gente coloca isso no contrato de matrícula, a necessidade de ser compartilhada essa responsabilidade. É, também tratamos sobre a questão do profissional de apoio, e a gente também coloca no contrato que esse profissional de apoio é mediante comprovada necessidade, né? Mas algo para o pai ficar ciente em qualquer questão, muitas vezes ele vem questionando a escola que quer aquele profissional de apoio independentemente, porque o aluno, exemplo, é autista e ele tem o direito, mas não, lá no contrato de matrícula que está devidamente fundamentado na legislação, é porque é mediante a comprovada necessidade. E aí a escola tem mais um documento para comprovar que está agindo corretamente. E é importante Como esclarecer nesse ponto que quem vai decidir é o pedagógico. Então, o que é que a gente percebe? Uma enxurrada de laudos, né? O pai simplesmente comparece, o responsável, o familiar, para que e apresenta um laudo para que a instituição se obrigue, se comprometa a um profissional de apoio. Mas aí a instituição enxerga o aluno, entende que ele está evoluindo pedagogicamente, sem a necessidade de um profissional de apoio, porque não é porque ele se inclui na educação inclusiva que necessariamente esse aluno ele precisa de um profissional de apoio. Quem vai decidir se ele precisa ou não é o pedagógico, tá certo? Então é importante registrar. Às vezes a gente sente aqui no escritório a demanda, olha, a família trouxe um atestado e às vezes o gestor ele pensa que em decorrência do atestado a escola está obrigada. Não, não está obrigada. Quem define, repito, é o profissional, é o pedagógico. E às vezes o próprio aluno ele está evoluindo dentro das suas limitações, dentro do seu tempo
E quando a escola inclui um profissional de apoio, quando não se faz necessário, ele regride, né? Porque vai existir aí vai se criar uma relação de dependência. Perfeito. E pegando esse gancho a respeito do profissional de apoio, no nosso contrato de matrícula também tem a autonomia da instituição também para definir a necessidade de um acompanhamento, de um AT, né? De um atendente terapêutico. Mas em que perspectiva também? Muitas vezes a escola ela pode receber uma determinação de um laudo que a escola sabe que muitas vezes não é bem elaborado, né? Apenas constando lá que o atendente terapêutico ele tem que também figurar na ambiência escolar. Então, a escola, se ela acreditar, na maioria das vezes realmente existe a necessidade, mas a gente já pegou casos que a escola também via que aquele profissional que não é responsabilidade da escola, é da família, porque são questões comportamentais, ele atuando também ia regredir a criança, ou então ia criar, como o doutor Luiz falou, essa relação de dependência, né? Então, a escola ela também pode negar, mas sempre bem embasada, e aí a gente se coloca mais uma vez à disposição para sempre analisar esses casos, que é extremamente importante. E a respeito dessa questão, né, envolvendo o atendente terapêutico, a gente também possui inúmeras documentações necessárias, né, enquanto jurídico, para a atuação desse profissional quando se faz necessário. E aí a gente sempre se coloca à disposição para falar sobre esse assunto e também enfatizar a importância dessas documentações. No ponto de vista da matrícula, né, do momento que vai ser efetuada essa matrícula, a gente sempre recomenda que, como em geral, que as escolas elas adotem a postura de sempre chamar também a criança, né, que a criança participe daquele momento de conhecer a instituição, de estar lá com a família, né, para falar sobre essa questão envolvendo a matrícula, aquela apresentação que as escolas sabem, né, no momento em que está nesse período de efetivação de matrícula, porque aí existe até a possibilidade da escola já perceber se esse aluno ele vai demandar alguma necessidade educativa especial, né, e as estratégias que podem ser utilizadas para a efetivação ou não dessa matrícula. E aí a gente mais uma vez se coloca à disposição para analisar cada caso. E no momento da matrícula, a gente também instrui muito as nossas escolas, que é extremamente importante que na medida em que realmente for constatado que o pai ele seja claro e indique que a criança ele possui alguma necessidade, alguma deficiência, algum transtorno, e aí a escola ela tem que deixar ciente de que a escola, né, enquanto prestadora de serviço educacional, ela exige a apresentação de relatórios médicos periódicos. E isso é realmente algo que a escola ela deve fazer, porque o pai dali ele já fica ciente de que precisa fazer esse acompanhamento, precisa fazer esse trabalho, e a escola ela pode colocar isso como direito dela, porque é. A gente diz que é um direito da escola, mas também parte muito do direito da criança, né? O direito da criança por ter acesso à saúde, né? A esse acompanhamento, e o direito da escola em prestar um serviço de qualidade e que atinja realmente a necessidade da criança. Então, é extremamente importante também adotar esse tipo de postura, porque passa transparência e também a escola ela coloca realmente aquilo faz as pontuações que ela realmente deve fazer na perspectiva da educação inclusiva e que, principalmente, o que a família precisa fazer. Não é só apresentar um laudo no momento da matrícula, ela tem que prestar todo esse suporte de relatórios periódicos, né, de acompanhamento dessa criança em equipe multidisciplinar, e aí a escola realmente fazer um trabalho, consegue fazer um trabalho assertivo para esse público. E aí, um ponto importante é que, veja, o laudo ele não pode ser um condicionante para a celebração do contrato de matrícula, né? Mas é importante que a família apresente, como a doutora Raiza falou,
a realidade de uma forma muito transparente. Eu sei que isso não é fácil. Às vezes o pai, ele simplesmente, a família tenta camuflar, faz o contrato de matrícula e depois apresenta para a escola a situação, ou sequer apresenta, mas a escola começa a verificar um comportamento diferente do aluno que foi matriculado. Mas é importante que exista essa previsão no contrato de matrícula, como o nosso modelo tem, de apresentação do laudo no ato da matrícula, não como condicionante, né, mas também e que haja uma apresentação periódica. Dentro do cenário do atendente terapêutico, é importante registrar, é a escola que vai decidir se o atendente entra ou não no seu espaço físico, né? Não é a família, não é a empresa do atendente terapêutico, é a escola. E uma vez o atendente terapêutico ingressando, né, convivendo no ambiente escolar, ele precisa seguir todas as regras da instituição de ensino, e isso precisa estar muito bem claro no primeiro dia, no momento em que ele coloca o pé na instituição. Escola, atendente terapêutico, família e, eventualmente, a respectiva empresa que o atendente terapêutico está vinculado. E dentro desse viés também, uma vez o atendente terapêutico no espaço físico da instituição, é preciso, nós temos um modelo, né, doutora Raiza? É preciso que a escola colha a assinatura deste indivíduo, deste atendente, com o seguinte teor: olha, eu não tenho vínculo trabalhista, não tenho vínculo empregatício nenhum com a instituição de ensino. Meu vínculo, a minha responsabilidade é com a família, em decorrência do plano de saúde, enfim. Mas que não exista claramente um documento, assim, que tem que existir, que demonstre a inexistência de vínculo empregatício entre o atendente terapêutico e a instituição de ensino. São esses dois pontos que eu gostaria de ressaltar também. Além dessa questão da relação trabalhista, né, para evitar qualquer tipo de interpretação que vincule esse profissional à escola, tem também a questão do próprio sigilo das informações. O atendente terapêutico ele está tendo acesso a muitas informações na medida que ele faz aquele acompanhamento específico para aquele determinado aluno. Então, ele não pode sair dali e externar essas informações para a família. Então, ele assina também um documento se responsabilizando por isso. Além de que ele não é um profissional que passou pelas formações da escola inicialmente, né, naquele período de formação, né, da semana pedagógica. Então, é extremamente importante também o diretor ter um contato inicial para mostrar realmente que a escola ela tem diretrizes, né, ela tem regras para ser cumprida e esse profissional também tem que se adequar. E ainda na perspectiva, né, da educação inclusiva, a gente adentrar aí no assunto do próprio edital de matrícula, né, da importância desse documento também, sendo também um componente desse período de matrículas, né, que as escolas estão vivenciando. E na perspectiva da educação inclusiva, a gente diz que é extremamente importante, porque muitas vezes a escola ela recusa a matrícula, não pela necessidade, e sim pelo quantitativo de vagas, e essa família, como a gente sempre pontua isso, e essa família acredita que está sendo vítima aí de uma indiscriminação e vai fazer uma denúncia no Ministério Público, no Conselho Tutelar. E o único documento que mostra, né, que a escola não agiu de forma discriminatória, e sim porque realmente não tinha vaga para aquela turma pretendida, é justamente o edital de matrícula, porque nesse documento vai constar as informações de número de turma, né, do quantitativo de vagas por turma. E aí a escola vai ter como se defender. Não é isso, doutor Luiz? Quer fazer alguma observação? É isso mesmo, porque o que a gente sempre fala, né? O que dissemos não ingere, né? Isso. A escola ela pode recusar a matrícula do aluno ativo, né? Soa até estranho, né? Pô, será que pode mesmo? A escola pode, desde que a escola se paute em critérios objetivos, né? Ou seja, não haja uma discriminação, não haja algo cinzento, não haja um critério subjetivo, critérios objetivos, claros. E o marco inicial é o edital de matrícula, que é tão importante, né? O edital de matrícula vai prever, né? Vai trazer a realidade da estrutura física da escola, porque toda escola, seja ela privada ou pública, precisa estimular a inclusão, acolher, mas dentro da sua realidade física. E temos instituições de pequeno, médio e grande porte. Então, é necessário que haja uma inclusão. A escola ela não pode matricular
todos os alunos atípicos que procuram a instituição. Então, existe, repito, a possibilidade da instituição negar a matrícula do aluno atípico, desde que se paute, repito, em critérios objetivos, e por isso a importância do edital de matrícula. Nós temos um modelo de edital de matrícula, né, doutora Raiz? E nós encaminhamos para Temos as sim. instituições também, viu? E o edital de matrículas, não só nesse campo da educação inclusiva, é um documento importante para a instituição de ensino. Tão importante que, na verdade, é uma legislação e a falta de publicação do edital de matrícula pode ocasionar, inclusive, sanções para a escola. O pai pode fazer uma denúncia no PROCON e isso pode gerar realmente uma sanção através de multa, né, que a escola ela pode ser penalizada caso não publique esse edital de matrícula. E o prazo, conforme a legislação, é 45 dias antes da questão envolvendo a data final, né, para a matrícula, ou seja, se a escola ela coloca lá, estipula uma data final para a matrícula, ela tem que publicar o seu edital de matrícula 45 dias antes. E esse edital de matrícula, conforme a legislação, tem que estar disponibilizado em um local de fácil acesso. E aí vai constar como obrigação o texto da proposta pedagógica, né, no contrato, o número de vagas, que é aí o que a gente está falando, e tem que ser, né, como também falado inicialmente, nesse período mínimo de 45 dias da data final do último dia da matrícula. E aí é importante falar a respeito disso, fazendo agora mais uma vez um gancho para a educação inclusiva, sobre o número de vagas por turma. É importante dizer, mais uma vez, a gente sempre bate na tecla de que o aluno, né, neurodivergente, ele pode demandar um profissional de apoio, e esse profissional de apoio também conta com vaga, né, como uma disponibilização lá de vaga na turma. Então, como o doutor Luiz falou, a gente tem que se pautar por critérios objetivos. Um deles é a questão de que se na vaga só tem disponibilidade, se na turma só tem disponibilidade de uma vaga, esse aluno vai demandar duas vagas, a escola ela pode negar, por falta de vaga, devido a essa questão de que um aluno vai demandar duas vagas e a turma só está com uma vaga. Cheguei. Doutora Raíza, mais alguma observação acerca da educação inclusiva? Não, assim, aqui a gente está abordando, né, de forma O assunto não se genérica, exaure, né? né? Não, de forma alguma. E aí, mais uma vez, a gente se coloca à disposição, havendo alguma dúvida, né, para conversar a respeito desse assunto que é tão extensivo. Importantíssimo. E ali, saindo um pouco, vimos ali o formato inicial, o contrato de matrícula, os dados, o que precisa ser feito no contrato de matrícula. Entramos, o contrato de matrícula no formato digital, lei geral de proteção de dados, educação inclusiva. E aí a gente reservou um tópicozinho para rapidamente, né, pontuar questões importantes que estão no nosso modelo. E são questões que colhemos do nosso dia a dia, da nossa experiência, do nosso diálogo com os senhores durante todo o ano letivo. Então, doutora Raíza, por gentileza, pontue aí para os Vamos gestores para lá. que eles conheçam mais do nosso contrato. É um contrato extenso, mas, repito, é um contrato seguro para a instituição de ensino, tá bom? Então, meta bronca aí. Exatamente. É um contrato que, em um caso fato, né, no dia a dia do cotidiano escolar, a escola vai conseguir se respaldar, vai apresentar o contrato e ter uma ferramenta que respalde a sua decisão. E agora a gente vai falar, né, sobre alguns tópicos que tratamos em contrato. A gente tentou resumir, né, fez aí um apanhado de disposições assim, extremamente importantes e tentou resumir, mas realmente todo o conteúdo dele é elaborado de forma que proporcione segurança jurídica para a instituição. E a respeito desses tópicos, a gente trata sobre a restituição por desistência antes do início das aulas, e aí sempre em conformidade com a legislação. Quando eu tenho que devolver um valor que foi pago de matrícula, né? Preciso devolver, quais são esses períodos? Então, ali a gente trata sobre isso de forma realmente relacionada à legislação e que demanda também segurança jurídica para a escola.
A gente trata também que, havendo a assinatura de um aluno, um contrato de matrícula sendo assinado por um aluno que está inadimplente, na verdade, o responsável do contrato não assina e possui pendências na escola, ele só vai poder efetivar a matrícula quando a sua situação tiver aqui com a instituição de ensino. Muitas vezes a escola tem a prática de, mesmo um aluno inadimplente, ele assina, né, para garantir a sua vaga, o contrato de matrícula, mas no contrato de matrícula tem dizendo que essa matrícula só vai ser efetivada realmente se a situação de inadimplência for resolvida. Outro ponto extremamente importante, e a gente faz questão de adotar isso, é instituir para as escolas que utilizam, né, sistema de ensino, instituir um contrato de matrícula que adota, né, um sistema de ensino. A gente tem um espaço para que a escola ela coloque qual é o sistema de ensino que ela adota. E o porquê é interessante. Apesar de ser algo já pacificado, um entendimento pacificado, que isso não institui, isso não é venda casada, a gente ainda encontra comentários de pais falando sobre isso, que é venda casada e que a escola não pode agir dessa forma. Mas a gente sabe que a escolha de um sistema de ensino é realmente parte da autonomia da escola para conseguir efetivar a sua prestação de serviço educacional de acordo com sua proposta pedagógica. Então, na medida que a gente coloca isso no contrato de matrícula, o pai da ciência que ele ao contratar os serviços da escola, também está obrigado a adquirir o sistema de ensino e, assim, a escola poder realmente efetivar a sua prestação de serviços. Outro ponto que a gente aborda, e aí diariamente, né, de forma rotineira, a gente encontra situações envolvendo isso, é a proibição de circulação de pessoas no espaço físico escolar. Isso também é legislação, tem no nosso contrato de matrícula, e a gente coloca isso como forma também de, muitas vezes, tem pais ou até mesmo familiares que questionam essa postura da escola, e a escola pode apresentar o contrato de matrícula, inclusive isso tem respaldo legislativo. Porque aí, Algo nesse que caso, veja, nesse caso, a expressão terceiros também abrange a figura do pai, certo? Então é bom que a instituição tenha ciência disso. O pai pode dizer, eu sou um terceiro, é um terceiro. Então, qualquer terceiro, inclusive pai, para adentrar no espaço físico da instituição, ele precisa agendar com a instituição. Aí eu quero falar com a coordenação, com a direção, a agenda, e aí ele entra com o crachá devidamente identificado e vai da portaria até a direção, da portaria até a coordenação, volta. O pai ele não pode chegar, entrar na hora que quer, independentemente do que está sendo feito dentro do espaço físico da instituição, para falar diretamente com o professor. Então, isso está previsto na lei, mas é importante também estar previsto no contrato, porque traz mais segurança. Então, era esse ponto que eu queria acrescentar. Perfeitamente, doutor Luiz. Outro ponto também que a gente traz no nosso contrato de matrícula, que a gente também sabe que é a realidade da escola, e diariamente a gente recebe isso também lá no escritório, é envolvendo pais separados, né? Eu acredito que seja uma dor de toda a instituição de ensino que está aqui presente. E a gente coloca mais um argumento a se utilizar, né, quando algum dos genitores ele tenta proibir que a escola passe informação como um todo do aluno para o respectivo solicitante, né, genitor. Então, o que acontece? Quando é pai separado, a escola ela só vai deixar de passar a informação se houver uma medida judicial. E aí isso está no nosso contrato de matrícula, e isso mais uma vez reforçando, é algo que a escola ela pode utilizar para conversar, inclusive com essa mãe, geralmente, né, que está solicitando esse tipo de conduta da escola. Então, colocando aqui como exemplo, a mãe diz que a escola proíbe a escola de passar qualquer tipo de informação do aluno, do pai ir para a escola ver o aluno, enfim, o pai não pode fazer nada com o aluno dentro da escola. E nem a escola ela pode passar essas informações. Então, a escola ela pode agir no sentido de dizer, veja, o pai ele não perdeu, né, o poder familiar, ou seja, por mais que sejam separados, inclusive a guarda ela sendo unilateral para a mãe, o pai ainda assim ele tem o direito de ter acesso a essas informações, e isso está no nosso contrato de matrícula.
A escola ela só vai ser proibida de passar essas informações mediante uma decisão judicial, e a gente sempre orienta que quando a escola for conversar com a mãe, né, geralmente são as mães que solicitam isso, que a escola ela passe a necessidade, inclusive, que é extremamente importante, de ser oficiada por esse poder público, né, geralmente, né, pela própria justiça, que a mãe vai demandar isso judicialmente. Então, a gente aborda isso em contrato de matrícula e é extremamente importante. Mais um ponto que a gente adota no contrato de matrícula, que também é o dia a dia da escola, é a proibição de uso de aparelho eletrônico. Né? Em algumas regiões, né, em alguns estados, a gente tem isso como legislação. Independentemente da legislação, a escola ela tem a autonomia de adotar essa postura, de proibir o uso de aparelho eletrônico, e aí a gente pode adentrar em várias dúvidas, eu posso reter o aparelho eletrônico, e aí a gente também se coloca à disposição mais para frente para conversar a respeito disso, mas aí no nosso contrato de matrícula tem dizendo que a escola ela proíbe, né, nas ocasiões que a escola adotar essa postura, o uso de aparelho eletrônico. A E é gente também importante, dentro do aparelho eletrônico, desse tema, é importante esclarecer que a instituição ela tem autonomia, certo? Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos uma lei estadual que traz a possibilidade da instituição impedir a utilização de aparelhos eletrônicos em sala de aula, ressalvado com autorização do professor para fins pedagógicos. Mas a instituição tem autonomia de restringir ainda mais, por exemplo, de impedir o acesso, a entrada de aparelhos eletrônicos dentro do seu espaço físico. E aí a questão da responsabilização vai depender muito do caso concreto, né? Mas a instituição pode simplesmente impedir o acesso. A utilização de aparelhos eletrônicos é algo muito discutido hoje em dia, se é viável ou não a instituição impedir, porque é meio que nadar contra a corrente, alguns defendem dessa maneira, porque mesmo que haja um impedimento, algum adolescente vai entrar com o aparelho eletrônico escondido para a instituição. E isso eu vi quando a gente viajou para Londres, né, a imersão, e nós visitamos uma instituição lá da rede pública e, por sinal, tinha uma estudante brasileira lá, né? E aí a gente perguntou, olha, e a instituição ela proibia a utilização de aparelhos eletrônicos. E aí a gente chegou para estudante e fez, vocês cumprem à risca essa determinação? Ela, não. A gente sempre dá um jeitinho de entrar com o celular. Então, parte mais de uma questão de conscientização do que de uma questão impeditiva, né? Então, não é fácil, né? E é algo que é construído a médio e longo prazo. Mas, se a instituição quer impedir a utilização de aparelho eletrônico, impede, tem autonomia para isso. E existe essa possibilidade, inclusive, no contrato de matrícula. Se a instituição não quer permitir, existe a possibilidade de não permitir. Existe a possibilidade de permitir, desde que faça também um trabalho de conscientização, né? O bom uso da tecnologia, isso é extremamente importante. A questão está em como utilizar essa ferramenta tão importante. Mas que não para que não haja dúvidas, quem vai decidir o caminho a tomar é a instituição. Se proíbe apenas em sala de aula, se proíbe dentro de todo o seu espaço físico, se permite buscando um trabalho de conscientização com o alunado. E eu sei que os desafios são grandes, porque tudo parte de uma conscientização e também de uma educação que vem, que deveria vir de casa e às vezes não vem, certo? Mas eram essas aí as observações. Então, dando continuidade a respeito dos pontos que tratamos no contrato de matrícula, existe também a disposição das causas de rescisão contratual. A gente colocou várias cláusulas que pode possibilitar à escola a rescisão contratual, muito voltado também à questão da própria disciplina. Então, a escola ela pode fazer essa análise no decorrer do ano letivo, de não renovação, é importante lembrar da questão da não renovação. Ela pode, sim, nesse momento, não renovar um contrato de matrícula por questões de indisciplina, tanto envolvendo o aluno como os próprios pais, né, os próprios responsáveis pelo aluno. E, inclusive, a gente colocou isso como
possibilidade de rescisão aquelas reclamações que são feitas em redes sociais, que não abrangem aí canais oficiais da escola, né? Essas reclamações que muitas vezes os pais fazem em WhatsApp, em redes sociais, que pode possibilitar, inclusive, a rescisão contratual. Doutor Luiz, quer complementar sobre isso? Pronto. Além disso, e como falado inicialmente, essas questões sempre envolvendo a nossa vivência, né, enquanto escritório, e prestar, né, serviço exclusivo para instituições de ensino possibilita, né, ter esse olhar do que vem acontecendo, né, de forma rotineira, e aí a gente coloca no nosso contrato para resguardar as instituições de ensino. A gente também trata a respeito de turmas não formadas, isso acontece também nas escolas. Exemplo, a escola coloca, disponibiliza uma turma, né, para matrícula, e aí tinha uma perspectiva que fosse ocupar 15 vagas, e aí só consegue 5, 6 vagas, então a possibilidade de remanejar para outra turma ou para outro período, lembrando de quando for alguma mudança daquilo que estava previsto em contrato, sempre em se comunicar com a família antes de fazer essas mudanças, esses remanejamentos, e até mesmo, né, findar a relação contratual pela inexistência de vaga, né, na verdade, pela não formação de turma. Também temos aí à disposição nas questões envolvendo, né, liberação de aluno sozinho, e aí a gente sempre enfatiza a necessidade de ter um modelo de autorização, que a Ferreira Torres Advogados tem esse modelo, disponibiliza para nossas escolas clientes, e é extremamente importante, inclusive é algo que pode afastar a responsabilidade da escola em situações envolvendo justamente esse caminho, né, de casa-escola, escola-casa. Muitas situações envolvendo isso a gente já pegou enquanto escritório, e aí a gente consegue afastar ou não a responsabilização da escola se ela percorreu esse caminho de solicitar esse termo de autorização para liberação de aluno sozinho, que isso tem que partir da família. Outro fator importante, e as escolas podem fazer isso, não é uma prática constante, mas é extremamente importante dizer, até como forma de desmotivar, porque isso gera um custo para a instituição de ensino, é aquelas ocasiões em que os pais têm o costume de pegar o filho, né, muito posterior ao término, né, da prestação de serviço, aquilo que foi contratado. Então, se a prestação de serviço, né? A aula, ela se encerra 11h40 e tem pai que pega de meio-dia e 20, meio-dia e meia, a escola ela pode sim cobrar uma multa por esse atraso, porque ela teve que disponibilizar funcionário, praticamente a escola toda ficou funcionando, custo com energia, enfim, todo um custo para realmente ficar com aquela criança naquele período, e aí ela pode sim cobrar essa taxa extra que está no nosso modelo de contrato e que respalda a instituição solicitar esse valor. Seriam esses os pontos principais dos principais, porque tudo que está aqui realmente é extremamente importante, e qualquer dúvida a gente se coloca aqui à disposição. Pronto, joia. E aí, chegando ao fim, praticamente, da nossa exposição, e em seguida a gente vai abrir para eventuais perguntas, diálogos, né, questionamentos, algumas outras disposições que merecem atenção. Saindo um pouco aqui do contrato de matrícula em si, mas que são assuntos diretamente relacionados ao período de matrícula. O primeiro deles, o reajuste das mensalidades escolares. Então, é importante esclarecer. Primeiro ponto, a escola precisa reajustar. Olha, não tente congelar a matrícula, o valor da anuidade. Porque assim, tudo aumenta. Então, a escola precisa reajustar. A escola é uma empresa, né? Então, precisa se sustentar e precisa haver esse reajuste. Segundo ponto, existe um limite para a gente reajustar? Não existe um limite, não existe um piso, não existe um teto. Então, a escola tem essa liberdade. Só que a escola precisa ter a sensibilidade, né, de não reajustar a ponto de assustar a sua clientela. Cada escola tem um perfil de cliente, né, tem um poder econômico, mas é importante que a escola reajuste. Veja, eu fiz
algumas pesquisas antes da webinar, e no G1 eu identifiquei que a média nacional de reajuste para 2025 vai ficar entre 8% e 10% da mensalidade. E para o Nordeste, especificamente para o Nordeste, uma média de 9% o reajuste da anuidade escolar. Isso não é algo exato, mas é importante porque a instituição já vai tendo um, um parâmetro, tá certo? E outra questão, o que preconiza a Lei 9.870/99. E aí, doutora Raíza pode até complementar. Veja, a planilha de custos, certo? Porque não é simplesmente a escola, vou reajustar em 10%, vou reajustar em 12%. Mas a escola precisa mostrar para o consumidor, ou seja, para o responsável, né, é uma relação consumerista entre pai e família, o porquê daquele reajuste. E a gente sabe que tudo aumenta, então aumenta os professores, aumento de insumos, despesas com a escola, material de limpeza, energia, tudo isso vai justificar o reajuste. E aí é na planilha de custos que isso deve estar. Nós, enquanto Ferreira Torres Advogados, nós temos esse modelo, encaminhamos para as instituições, mas é extremamente importante que a instituição complete essa planilha de custos com sua respectiva contabilidade. E adiantando aqui que a Ferreira Torres Advogados em 2025 vai ter um departamento contábil, viu? Eu tive que falar, né? É uma novidade É muita nossa, novidade, viu? tá certo? Mas assim, essa planilha de custos tem que ser analisada com a contabilidade da instituição e é a planilha de custos que vai mostrar para o consumidor o porquê daquele reajuste, mas que o reajuste precisa acontecer, tá bom? E essa planilha de custos, ela tem que estar disponível, assim como uma cópia da minuta do contrato de matrícula em local de livre acesso. Se eu não me engano, doutora Raíza, até 45 dias do fim do contrato de matrícula, da celebração do contrato, até 45 dias do fim do período de matrícula, tem que estar disponibilizado para que aquele que for procurar a instituição, visitar a instituição, o período de matrícula, olha lá a minuta do contrato de matrícula, mas também olhar lá a planilha de custos e o reajuste, porque pode haver o reajuste, mas isso precisa ser previamente comunicado ao consumidor. O consumidor não pode, por exemplo, assinar o contrato de matrícula e só ficar sabendo do reajuste de 2025 em janeiro de 2025, em fevereiro de 2025. Ele tem que ser previamente informado e essa informação tem que ser concomitante no período de matrícula, tá certo? Então, quer acrescentar algo, doutora Raíssa? Podemos dar continuidade. Pronto. Então, esse é o ponto do reajuste das mensalidades, tá? O segundo ponto diz respeito à reserva de matrícula, tá bom? Então, a instituição pode fazer a reserva de matrícula. O que é a reserva de matrícula? Ela parte de um planejamento da escola. Então, a escola ela procura o seu alunado e diz assim, olha, você tem intenção de continuar conosco em 2025? Isso é a reserva de matrícula. Ou seja, traz um planejamento, uma noção de quantos alunos irão permanecer, irão estar na instituição em 2025. A questão é a taxa da reserva de matrícula. Se essa taxa pode ser cobrada. Pode ser cobrada sim. Mas ela não pode ser cobrada para os alunos da casa em situação de adimplência. Não é isso, doutora Raíssa? Né? Ela não pode ser cobrada para os Isso alunos da mesmo. casa em situação de adimplência, porque parte do pressuposto, a lógica é, você está adimplente, então você já tem direito à rematrícula. Agora, o aluno novato e o aluno que está em situação de inadimplência, aí a instituição pode cobrar a taxa de reserva de matrícula. Essa taxa tem algum parâmetro? Também não, certo? Por quê? Porque a taxa, ela é uma antecipação da anuidade escolar, certo? Então, a escola vai meio que antecipar uma fatia da anuidade para ser considerada como uma taxa de reserva de matrícula. Mas aí vem o questionamento. E se o aluno que pagou a taxa da reserva de matrícula, ele não faz a matrícula, não concretiza a matrícula? A instituição devolve para a família que foi pago a título de taxa. E se o aluno que pagou a taxa concretizou a matrícula? Aí a instituição vai abater o valor da taxa, ou na matrícula ou na primeira mensalidade escolar,
certo? Então, eram essas as observações. Isso, Dentro da reserva de matrícula, o que é importante observar, deve haver uniformidade da cobrança. Então, assim, a taxa ela não tem um parâmetro, a escola pode definir qual o valor da taxa, porque ela é uma antecipação da anuidade. Mas, por exemplo, o aluno tal pagou um valor de taxa, o aluno tal pagou outro valor de taxa. Isso não pode acontecer, tem que ser um valor uniforme. O que pode haver é uma diferenciação nos segmentos. Então, um valor para a educação infantil, um valor para o Fundamental 1, um valor para o Fundamental 2, um valor para o ensino médio, tá bom? Mas tem que haver uma uniformidade da cobrança. Então, dentro das disposições, né, gerais, era isso que eu queria observar, pontuar, o reajuste das mensalidades e a reserva de matrícula, mas a doutora Raíza vai falar do contraturno. Estou errado? tá certíssimo. E apenas fazendo uma complementação, doutor Luiz, da sua fala, a respeito dessa questão, pode ser uma dúvida da escola, que os alunos adimplentes, né, que não efetivam, eles não efetivam, né, a taxa, o pagamento da taxa de matrícula, mas aí eles estão condicionados àquele período de matrícula, de rematrícula, né, que precisa ser observado por eles, porque senão a vaga posterior a esse período vai ficar disponibilizado. Então, a escola ela não vai ficar aí esperando a boa vontade da família, né, do responsável contratual para realizar a matrícula. Tem que observar, por isso a importância do edital de matrícula, do prazo que vai ter no edital de matrícula, correspondendo, né, a esse período, e aí, posterior a isso, a vaga ela fica aberta. Inclusive, por exemplo, a escola disponibiliza seu calendário, um aluno que ele é neurodivergente e a família ele não realiza a matrícula e a vaga dele ficou à disposição e a escola matriculou. Então, é sempre importante a gente observar esse período de matrícula. A respeito do contraturno, muitas escolas ela oferece esse serviço do contraturno. E aí é extremamente importante a gente diferenciar, inclusive na abordagem, né, naquele momento em que os pais vão visitar a instituição, de que são serviços diferentes. Quando a gente fala aí da prestação de serviço educacional, aquela que não pode ser interrompida por inadimplência, a gente está falando realmente do tempo regular, aquele período curricular. E quando a gente fala do contraturno, é o período justamente extracurricular. O período da prestação de serviço é aquela pela previsão, né, da LDB, as 800, que justamente quando a gente pega as 800 horas anuais, divide pelos 200 dias letivos, dá aquelas 4 horas, que geralmente é esse o período que a escola, aquele meio período que a escola adota. Então, a escola, se colocar isso em contrato de matrícula, algumas escolas elas utilizam a prestação de serviço do contraturno. No contrato de matrícula, a gente já sugere a retirada. Por quê? Muitas vezes a gente é abordado, né, enquanto escritório, se pode interromper um serviço extraescolar, né, o do contraturno, por questões de inadimplência. E a escola, ela pode, mas aí a gente tem que ser bem feito, né? Essa questão da proibição tem que estar bem feita. Então, é justamente retirando, fazendo qualquer desvinculação com o contrato de matrícula, tendo um termo específico para proporcionar esse serviço e deixar bem claro que isso não é prestação de serviços educacionais. Existe o período curricular, que é aquele que é a prestação de serviço educacional, que a escola não pode interromper com a inadimplência, e tem um extracurricular, né, que são as atividades do contraturno, que elas não necessariamente, né, não são pedagógicas, né, elas realmente, muitas vezes, né, é um apoio dado, né, para o primeiro período, né, seja ele, no caso, o contraturno, aquele que o aluno não está matriculado regularmente, e também atividades que envolvem aí a própria questão de aula de música, né, atividades complementares, atividades lúdicas, muitas vezes abordadas nesse momento. E aí é extremamente importante a gente fazer essa diferenciação, porque justamente vai decidir no nosso posicionamento enquanto escritório de decidir, olha, esse serviço ele pode ser interrompido pela inadimplência ou não. Então, é extremamente importante a gente tirar
isso do contrato de matrícula e tratar isso em um termo específico. A gente também tem modelo, a gente também analisa, né, os modelos das instituições de ensino, mais uma vez conta conosco quanto a isso. E também existe uma observação, doutor Luiz, a respeito da divulgação do material escolar, não é isso? Era isso que ia tocar nesse assunto, né? Já encerrando aqui, tá bom? Para a gente abrir para as perguntas. No dia 1º de novembro, tá? Então, até o doutora Raíza me corrija aí. No dia 1º de novembro, a instituição ela precisa divulgar, né? A divulgação da lista de material escolar para a comunidade escolar, acompanhada de cronograma semestral básico de utilização. Então, a gente sabe que, aliado ao período de matrícula, ao contrato, à anuidade escolar, vem o material de uso escolar, né? E que a gente também só pode, enquanto instituição, exigir, pedir do pai o material de uso individual, não o material de uso coletivo. Mas aí, essa divulgação da lista de material escolar com respaldo no PROCON, parte também da relação consumerista, né, entre família, instituição e da necessidade da total transparência disso. Então, a escola precisa, até o dia 1º de novembro, divulgar a lista de material escolar para a comunidade e mostrar o cronograma, né, semestral, a cada 6 meses, já mostrar agora como vai ser utilizado o material adquirido pelos pais durante o ano letivo de 2025, tá certo? E aqui, aproveitando a tábua presente, né, para o amigo Fábio, preparar um material nesse sentido, viu? A cobrança é ao vivo. E Grande amigo fazendo, aqui. e fazendo uma complementação, essa questão justamente do material escolar, que é outra demanda, né, que surge muito no escritório, é que é extremamente importante informar aqui para as escolas que a escola ela pode cobrar aquela taxa de material escolar, mas que também dê o acesso às famílias da lista de material, possibilita aí essa escolha de ou pagar a taxa ou comprar por fora, que muitas vezes é mais vantajoso para os pais fazer o pagamento dessa taxa, mas mesmo assim de acordo com a legislação, né, com o direito do consumidor, a gente tem que apresentar também essa lista de material. E essa abordagem de cronograma semestral básico de utilização, que também é um direito da família, adquirir esse material de forma a contemplar a atividade que vai ser elaborada. Né? A escola ela tem um cronograma daquele material que vai utilizar, mas aí ele, o pai também tem o direito de providenciar aquele material no período em que a atividade foi elaborada. Então, é essa a razão desse cronograma. Olha, Raiz, a gente já tem até um convite para Maceió, em janeiro, Eita, tá ó, que certo? coisa boa! Messias. Mas, Muito bom. brincadeiras à parte, pessoal, era esse o conteúdo que a gente queria passar para vocês em termos de período de matrícula, né? É algo que não se exaure aqui, mas é a nossa característica de prevenção, de proatividade e prevenção. Então, quando a gente fala aqui em consumidor, Código de Defesa do Consumidor, direito dos pais, é buscando proteger, tenho certeza disso, as escolas, os senhores, para evitar mais à frente um desgaste, uma perca de tempo com o PROCON, uma judicialização, um questionamento. Então, sugiro, né, aconselho que adotem o nosso modelo de contrato e matrícula. Estamos aqui à disposição de todos, nesse momento e também posteriormente, enquanto escritório. Um escritório, repito, de 14 anos, graças a Deus, de muita luta, sangue, suor e lágrimas, e com a graça de Deus teremos aí muitos anos pela frente de muito aprendizado, mas esses 14 anos nos traz expertise, né? E é essa expertise que permite que a gente fale aqui de uma forma muito natural de temas tão sensíveis. E antes de abrir aqui para todos, eu gostaria só de informar que será uma prática nossa, enquanto Ferreira Torres Advogados, de promover eh, a webinar de uma forma frequente, certo? Então, a cada 2 meses teremos uma webinar com gestores para tratar de assuntos relevantes, atuais, a exemplo do assunto de hoje, e promover esse diálogo, né, entre instituições de várias regiões. E dar a César o que é de César, né? Sempre é muito bom escutar, ouvir
conselhos. E essa prática nossa, agora, de 2 em 2 meses, um webinar, um diálogo, eu quero colocar em prática em decorrência de uma sugestão do grande amigo Adelino, né, que é um dos gestores do Colégio de Santa Mônica, Limoeiro. A gente sempre conversa. E ele, olha, é muito importante a gente promover esse diálogo entre os gestores, né? Então, as escolas estão ali nas suas localidades, nas suas regiões, mas os problemas são muito parecidos. E aí a gente precisa compartilhar experiências, tá bom? Então, fica já esse comunicado para todos os senhores. Em decorrência disso, nós também estaremos promovendo, enquanto Ferreira Torres Advogados, em 2025, também encontros presenciais com gestores para pôr em prática diálogos e soluções. Tá? Então, sempre eu vou estar, nós estaremos, a equipe, em regiões de Pernambuco, Alagoas, aonde, né, o destino soprar, estaremos para a gente promover um momento de integração com gestores e também buscar uma integração em Caruaru com gestores de diversas regiões para promover esse diálogo, né? Enriquecer ainda mais a nossa vivência e aproximar os gestores. Temos vocês são gestores, né, acima da média, né, lidam com a educação, então precisam se comunicar, precisam conversar, trocar experiências. Então isso é uma novidade também da Ferreira Torres Advogados para 2025, tá bom? Além do departamento contábil, né, da parceria que estamos firmando com a Contedisa. Outra situação, por fim aqui, é um projeto pessoal meu, tá? Um projeto que está nascendo, algo que nós estamos alinhando com a Tábula, que faz também a minha mídia social, né? Eu, pessoa física, CPF, e é o que eu sinto do coração, eu sei que é o meu propósito também, de ser uma voz, de ajudar o gestor, que às vezes está em meio a tantas dificuldades, inclusive pessoais, é muita pressão. Então, está nascendo aí um projeto meu, se vocês quiserem saber um pouco mais, me sigam lá no Instagram, Luiz Torres N, tá bom? E tenho certeza que vai ser muito bom, né? Enriquecedor para todos nós. Não podia passar esse momento sem esclarecer isso. E vi aqui a irmã Carla, do Colégio Monsenhor Adelmar, da Mota Valência, e quero dizer a ela que sábado estarei no hasteamento da bandeira em comemoração ao aniversário do CMA em Garanhuns, tá bom? Para mim vai ser um motivo de grande alegria. Então, era isso. Gostaria de agradecer a participação de todos e eu peço à Tábula que libere os áudios, né? Para caso haja algum questionamento ou alguma dúvida, a gente reserva uns 20 minutos para a gente tirar, esclarecer algo, e se a gente, repito, não souber aqui, a gente vai buscar a resposta e vai responder ao gestor, tá bom? Então, estamos aqui à disposição dos senhores. Olha, uma pergunta Doutor, aqui, tá? Uma pergunta aqui no chat, né? O edital de matrícula deve ser divulgado via WhatsApp ou rede social, além de estar em lugar de fácil visibilidade. Apenas dentro da instituição de ensino, né? Não precisa colocar nas redes sociais. Então, divulga, me corrija aí, doutora Raíza, mas divulga na instituição de ensino. Isso, é assim, extremamente importante, né? Pela pergunta, a gente já sabe, já tem a ciência, né? Tem que ser um lugar de fácil acesso, de visibilidade. Mas existe aí um instrumento que são os canais oficiais de WhatsApp, isso vai depender realmente da autonomia da escola, para dar publicidade realmente a esse documento, divulgar nesses canais oficiais, naquela plataforma de comunicação virtual que a escola muitas vezes utiliza, e para realmente dar efeito, né? Para a comunicação ser efetiva. Mas a necessidade e a obrigatoriedade realmente é um local de fácil acesso. O Messias quer falar algo, né, doutor, Messias? doutor Luiz, primeira pergunta sobre uma escola, uma gestora aí deve ter colocado aí e eu não vi a resposta. Se respondeu, eu não prestei atenção. A respeito do atraso dos pais, Hum. existe um tempo determinado para ser cobrada essa multa? Por exemplo, o pai atrasou 20 minutos, entendeu? Existe um tempo determinado. E a outra pergunta, essa última aí que foi feita
pelo chat, né, sobre Certo. a divulgação de alunos na rede social. Porque, por exemplo, eu mesmo vou divulgar, começar a divulgar a matrícula, né, e pedir autorização à mãe para colocar a foto da filha dela em uma das propagandas da divulgação da matrícula. Ela concordou, mas isso é preciso ser feito em escrito ou na confiança? Como seria E isso? não, olhe, na confiança não, viu? É manuscrito. Então, se não tem uma. Nós temos até um documento, né, que você pode utilizar enquanto cliente. Mas se não, você pode até, se não, você pode até buscar uma autorização a punho do próprio responsável. O importante é que a escola tenha essa autorização em mãos. Respondendo aqui, quer responder, doutora Raiz, aqui, ó, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Isso, mas é assim, é aquela história que o doutor Luiz sempre fala, é confiar desconfiando, sempre. Seguro morreu de velho. Isso. E aí a gente já pegou muitas situações, inclusive Messias, com relação a essa questão envolvendo a mãe ou pai que libera a utilização e vai ser a mesma mãe e pai que vai cobrar da escola aí uma responsabilização, até um desconto. A gente já pegou uma situação pedindo um desconto, né, uma isenção de valor de mensalidade justamente por essa publicidade da imagem, né? A gente percebeu que aqui no chat fala a questão da divulgação também em rede social. No nosso contrato de matrícula, ele sugere isso apenas naquele formato de mostrar o cotidiano da escola. E aí é importante dizer que, havendo alguma objeção, né, alguma proibição por parte da família, é interessante mover lá o escritório, falar com a gente para a gente ver como é que vai agir nessa situação, né? Porque muitas vezes, às vezes é impossível tirar a imagem daquela criança, mas aí é algo específico que a gente trata isso analisando o caso. Mas sim, tudo que envolva publicidade, campanha promocional de matrícula, enfim, tudo que tenha esse cunho é extremamente importante colher uma assinatura de um documento apartado, né, que trate sobre essa autorização. E esse documento a gente tem um modelo, um documento bem elaborado, de acordo com a legislação, que realmente vai dar, né, efetividade, né, que tem validade e a escola ela pode se respaldar. Tem também a primeira pergunta, né, que é A relacionado a primeira esse. pergunta, isso, a primeira pergunta diz respeito ao tempo, né? Que excede ao horário de saída dos alunos. Aí eu confesso que eu não me recordo se no nosso contrato tem uma limitação de tempo, mas assim, vai depender muito da razoabilidade, né? Algo desarrazoado, desproporcional, a instituição ela pode cobrar essa multa, até como forma de desestímulo a essa Sim. prática. O nosso contrato de matrícula, doutor Luiz, ele trata da prestação de serviço educacional, ou seja, aquele período de contratação de serviços educacionais, que geralmente, como tratado aqui na webinar, são de 4 horas. Aquilo que excede esse tempo, realmente a escola ela pode cobrar essa taxa. O que a gente sempre pontua também, e que o doutor Luiz falou, é a Não pode ser um razoabilidade. valor desproporcional também, Não, o né, da valor taxa. é 20, a gente coloca 20%, Isso. né? A gente instituiu com 20% do valor da mensalidade. E a questão da razoabilidade é no sentido de que é algo frequente, foi a primeira vez, né? Existe aí uma abusividade do pai, não é apenas, aconteceu aquele momento, a escola já vai cobrar, porque isso também gera um desgaste com a família. Apesar que a escola ela fique à vontade, né? Existe essa disposição, mas aí a gente indica que realmente é quando naquele momento de exagero, realmente de algo sendo frequente por parte da família, e sempre atrasa 20, 30 minutos, né, de forma rotineira. E aí é nessa situação, até como forma de desmotivar essa conduta, aplicar esse tipo de sanção e cobrar esse valor a título de multa. Olha, tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta no chat, né? Se os pais não adquirirem o material didático adotado pela escola, o que pode ser feito? Veja, aí é um tema muito sensível, veja. À luz do que diz o Código de Defesa do Consumidor. Se não é um material advindo de um sistema de ensino específico, peculiar, individual, né, ímpar, que só tem na escola, a escola não pode, por exemplo, indicar uma marca,
O pai ele tem a liberdade de adquirir material em livrarias, em qualquer outro local. Se é um material advindo do sistema de ensino, a escola ela não pode impor, né? Ela recomenda, inclusive no nosso contrato de matrícula, a gente pede a recomendação, né, que o pai ele adquira o material do sistema de ensino, porque isso faz parte da evolução pedagógica, né, do aluno. O aluno ele só vai evoluir pedagogicamente 100% dentro do ano letivo se ele adquirir o material do sistema de ensino. Mas o pai, ele simplesmente, o responsável, simplesmente pode não querer adquirir o material. Então, o aluno ele vai passar um ano letivo sem o material didático, né, advindo do sistema de ensino. Isso vai trazer prejuízos para o aluno, sem dúvidas. Inclusive, o material do sistema de ensino ele não é apenas físico, né? Ele tem é digital. Então, a cada ano é renovada uma senha, por exemplo, para que o aluno acesse. E se o pai ele não adquire, esse aluno também não vai ter o acesso, tá? Então é importante deixar isso bem claro para o pai, para o responsável. Ele não quer comprar, tudo bem, mas aí vão existir essas consequências. E a partir do momento que o responsável ele faz um contrato de matrícula com a escola, ele está disposto também a se adequar à realidade da escola, né? Então cada escola tem sua realidade. Outra pergunta aqui, olha, a senhora Cláudia, pode ser permitido reutilizar material didático ou xerox? Veja, por exemplo, se referindo aqui a um material do sistema de ensino, muito dificilmente o material do sistema de ensino ele não é atualizado anualmente. Então, anualmente o material é atualizado. E acredito que deve existir um contrato entre escola e sistema de ensino, onde o sistema simplesmente não permite que haja essa reutilização. Muito menos a Xerox, porque a Xerox, além de não ser permitida no contrato, né, também caracteriza a prática de crime, né, direito autoral, né, a gente está desrespeitando aí o direito autoral. Então, a partir do momento que a instituição de ensino ela permite o uso de Xerox em sala de aula, ela verifica o uso da Xerox em sala de aula, a instituição ela precisa comunicar eventualmente ao sistema de ensino para que o sistema de ensino tome ou não as providências. Isso dentro de um cenário ideal, tá certo? Estou esclarecendo aqui para os senhores. Porque se por acaso o sistema de ensino, por um motivo ou por outro, ele sabe que o material está sendo plagiado, né, e a instituição não comunicou, isso é causa de ruptura do contrato com o sistema de ensino, trazendo aí uma multa para a escola. Então, fiquem atentos. E assim, em se tratando de sistema de ensino, não assinem antes de passar por nós, tá certo? Porque, olha, se tem um povo calejado em discutir cláusulas contratuais com o sistema de ensino, somos nós, viu? Damos nó em pingo d'água. Então, É tão importante, aproveite. né, doutor Luiz, essa questão do sistema de ensino, que quando tem a oportunidade a gente fala sobre isso. Pois é, viu? Porque, nossa senhora. E a respeito do que o senhor está tratando, inclusive a gente tem modelo, assim, modelo de comunicado falando sobre tudo isso, né, para cientificar a família dessa responsabilização jurídica que pode ocorrer na prática de xerocar livro, né, que existe aí um compromisso da escola também com o próprio sistema de ensino, que a escola ela não permite essa prática. E justamente também pensando na relação família e escola, e aí colocar realmente a responsabilidade para a legislação, para essa parceria com o sistema de ensino. E por essa razão a gente tem também modelo de comunicado tratando sobre isso, para que a escola consiga falar com a família de forma embasada também, né, e colocando aí, pontuando as questões legislativas. E, ó, partindo aqui para a penúltima pergunta, tá certo? Até diante do horário, até para os senhores. E volto a dizer isso, não se exaure aqui, estamos à disposição. É permitido à professora divulgar as atividades em sua rede social pessoal, devido à imagem da criança ser permitida à escola. Então, pelo que eu entendi aqui, o pai, a família autorizou o uso da imagem para a escola. Mas aí a, a profissional da escola utiliza a imagem do aluno em suas redes sociais. Veja, se a escola tem sua página oficial e, mediante a autorização da família, publica, no período de matrícula, por exemplo, a imagem, e a profissional, a professora, por exemplo, compartilha, não tem problema. Aí compartilhou ali, a imagem foi utilizada,
na página oficial da escola, mediante autorização da família. Mas se isso não acontece, ou seja, a professora em sala de aula tira uma foto do aluno e coloca nas suas redes particulares. Não teve autorização para isso do responsável, que é específico, né? Então, assim, o pai ele tem que autorizar o uso dos dados pessoais da imagem para o terceiro. Quem é o terceiro específico? A escola, entendeu? Então, é esse raciocínio. Então, o interessante é que toda escola tenha sua mídia digital, como não posso perder a oportunidade, a tábua, tá certo? Então, Isso mesmo. tem a sua página oficial, certo? E aí a equipe vá compartilhando, mas não pode, não é interessante que haja uma publicação oriunda de uma página particular de um profissional da instituição de ensino. Fábio está levantando a mão aqui, se quiser pode falar, meu amigo. Não, antes de encerrar, eu só queria agradecer um momento a vocês, partilhar com todos a satisfação que a gente tem de ter essa parceria, o Colégio Mater Dei Ô, com o Mater Ferreira. Dei, Maceió, conheci pela voz aqui, ó. Agradecer ao meu doutor Luiz, a doutora Raíza, pela parceria. A gente continua muito satisfeito por esses anos. Amém. E é só isso. Só para não deixar de falar, a todos ouvirem. Olha, Muito muito obrigado, meu amigo. obrigada. Ficamos felizes em ouvir sua voz. Mande um abraço para sua esposa, Maíra, para os seus filhos, que são 4 também, não é isso? Isso, são 4 também. Ai, Olha aí, tá vendo? Então a é sempre, gente tem muita coisa em comum. é sempre Pois uma é. satisfação, né, conversar com vocês. Sempre é muito bom, né, Não, eu que agradeço. ter o Mater Dei como parceiros. Pois é, E coisa doutor boa. Luiz, a respeito do que o senhor tratou, sobre essa dúvida, apenas também fazendo uma complementação, que é extremamente importante, né, ter essa disposição para os funcionários, ter essa ordem para os funcionários, dizer assim, olha, não pode haver Hum, divulgação da Um imagem, de alinhamento, vídeo, certo? isso, uma determinação, porque, inclusive, quando eles infringem essa determinação, né, eles não observam essa determinação, pode gerar, inclusive, um termo de advertência. Então, a escola, ela sabe como postar, o que postar dos seus alunos, e muitas vezes algum professor, ele não pode ter esse parâmetro, então é extremamente importante ter essa prática de proibir essa divulgação, até porque realmente a autorização é para a escola, e não para os professores. E aí, doutora Raiza tocou num assunto muito importante. Veja, como postar, o que postar. Uma equipe preparada para isso. Me desculpe mais uma vez, mas a língua, né, coça a exemplo da tábua, tá? Mas veja, Exato. um alinhamento de comunicação, tá certo? É muito importante. Então, veja, primeiro a escola precisa identificar qual é o meu propósito e ter um alinhamento de comunicação em decorrência do seu propósito. E esse alinhamento de comunicação nas redes sociais, mas com a equipe preparada e profissional para saber o que postar e como postar. Porque se você posta qualquer coisa, você também não vai aderir seguidores, que é o seu público-alvo. Então, alinhamento de comunicação, inclusive, é um dos tópicos do livro que eu estou lendo, né? Como lidar com pessoas dentro de um viés religioso, né? Um contexto bíblico, né? Então, é de Tiago Brunet. Então, ele traz isso, né? Um alinhamento de comunicação. Então, pensem nisso também, tá certo? Então, da minha parte, quero agradecer a todos. A gente faz com muito amor. Tenho certeza que a gente só está finalizando agora em decorrência do adiantar da hora, mas é um assunto que não se exaure. Espero que tenham gostado, né? Vamos aí trazer, essa webinar será a primeira de muitas, e o meu sentimento é de gratidão, de felicidade, porque eu sei o meu lugar nesse mundo, sei qual é o meu propósito, e podem contar, eu, pessoa física, a qualquer momento, podem contar com a Ferreira Torres também, a qualquer momento, que a Ferreira Torres, eu brinco, né? Tem o nosso DNA à nossa disposição, fomos criados para isso e estamos à disposição, crescendo, evoluindo enquanto grupo Ferreira Torres,
trazendo outras empresas, a exemplo da Simplifique, Gestão Financeira Escolar, a exemplo da Imersão Educacional, a exemplo de tantas parcerias como o Sistema Escolar, a Tábula, né, para 2025, a contabilidade para Ferreira Torres, mas com um único, sem perder o nosso foco, de sempre buscar melhorias para o dia a dia do gestor. Essa é a nossa missão, né? Acalentar o gestor, ser uma segurança, ser um porto seguro, tá bom? Então, contem sempre conosco, fazemos de coração. E encerro aqui minha fala, doutora Raíza, não sei se ela quer falar alguma coisa, tá bom? Eu venho agradecer também essa oportunidade de fazer parte dessa equipe maravilhosa que é a Ferreira Torres Advogados. A gente sempre está aqui à disposição para oferecer o melhor serviço. Realmente é algo assim contagiante, né? A demanda chega no escritório e a gente se empenha de todas as formas para prestar realmente o melhor direcionamento. E realmente fazer esse trabalho com um propósito, né? Muitas vezes a gente sempre diz isso, as escolas elas se sentem sozinhas. E aí tem a Ferreira Torres Advogados para caminhar, né? E caminhar com responsabilidade, com embasamento jurídico e ter aquele viés mesmo, aquele olhar para a instituição de ensino, que muitas vezes a instituição de ensino ela não encontra isso, né? Seja na legislação, seja na própria questão de órgãos públicos, mas a gente tem esse cuidado de realmente pegar a legislação e partir para um olhar mesmo da instituição para que seja um instrumento de suporte, né, e que a instituição de ensino não fique refém, né, dessas determinações. E contem sempre conosco, né, eu fico muito feliz de estar aqui conversando e atingindo, né, tantas instituições de ensino que advêm realmente desse propósito do escritório de Dr. Luiz, né, que faz questão de estar junto das escolas de qualquer forma, né, presencialmente, É, virtualmente, mas sempre estar junto, né, para justamente para que a escola realmente entenda que ela não está sozinha, né? A gente tem a Ferreira não, de Torres forma alguma. Advogados para apoiar, sempre. Olha, o que eu posso dar para vocês, enquanto gestores, até minha última gota de sangue, podem contar comigo. Isso não é exagero, é verdade. Isso, pessoal, tá bom? Encerramos por aqui esse webinar, mas contem conosco. Um forte abraço, Deus abençoe vocês, a todos Amém. nós, e vamos que vamos com muita saúde, disposição e nos alimentando dos desafios diários, tá bom? Amém. Contem com a Valeu, gente, pessoal. estamos à disposição. Até mais, muito obrigada. Forte abraço. Tchau, tchau.